pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos hoje para a nossa 12ª aula. Já estudamos hidrostática, básico sobre hidrodinâmica, primeira e segunda lei da termodinâmica, como a segunda parte do curso, em que a gente faz uma revisão física. Hoje eu vou falar, e na próxima aula também, sobre coeficientes termodinâmicos. Hoje eu vou falar sobre calor específico, capacidade térmica. E na próxima aula eu vou falar sobre compressibilidade. Isso são características que têm uma relevância para a oceanografia, porque o calor específico da água do mar varia com a temperatura, por exemplo. Varia também com a salinidade, mas a gente não vai discutir isso. E tem também a compressibilidade, que eu vou falar na próxima aula, influencia na densidade da água e explica também parcialmente as variações de densidade da água que vocês encontram, por exemplo, na água do mar, né? Então, nesta aula e na aula seguinte, vamos discutir esse tópico 5. E esse tópico 6 eu coloquei como um exercício para vocês referente ao trabalho escrito e ao seminário, tá? Então eu não vou falar, vocês é que vão falar no dia adequado. Na aula de hoje, como eu já mencionei, capacidade térmica e calor específico. Mas precisamente vamos discutir aqui 3 momentos diferentes. No primeiro momento, vou fazer uma conceituação básica, algumas definições, para a gente iniciar essa discussão. E no segundo momento, vamos ver uma visão um pouco mais detalhada, mais, digamos assim, precisa, que é a visão termodinâmica sobre esses dois conceitos. E finalmente, na terceira parte da aula, vamos discutir a capacidade térmica. Certo, pessoal? Então, estava um pouco longe do microfone aqui, mas acho que melhorou agora. Alô? Alô? Bom, tudo bem? Então, continuando aqui nosso conteúdo, vamos lá. No primeiro momento, vamos falar sobre alguns conceitos e definir esses conceitos que vamos discutir hoje. E são 2. Bom, capacidade térmica e calor específico. Então, vamos imaginar uma situação física, uma situação real, em que existe um corpo, tá? Corpo é diferente de substância. Quando a gente fala, por exemplo, a água é uma substância. Mas quando a gente fala um cubo de gelo, ou um copo com água, ou o Oceano Atlântico, a gente está falando de um corpo, né, em termos físicos. Então vamos nos concentrar, quando a gente fala de capacidade térmica, na troca de calor que acontece entre um corpo e o meio, né, o meio ao redor dele. Muito bem. Então, se um corpo troca uma quantidade de calor Q, essa quantidade de calor Q aqui, e nessa troca de calor ele sofre uma variação de temperatura ΔT, então a capacidade térmica associada a esse fenômeno significa a divisão entre o calor e a variação de temperatura. Então a capacidade térmica, ela diz para a gente quanto de calor é necessário para realizar uma certa variação de temperatura. Então, por exemplo, um corpo que recebe 100 joules e varia só 1 grau a sua temperatura, ele vai ter uma capacidade térmica de 100 joules por grau Celsius, né? Por outro lado, se um corpo recebe os mesmos 100 joules, mas varia
de 50 graus Celsius, então esse corpo vai ter uma capacidade térmica de 2 Joule por grau Celsius, ou seja, uma capacidade térmica menor. Então isso é a quantidade de calor que o corpo é capaz de armazenar ou de ceder quando uma determinada variação de temperatura acontece. E a água é uma substância especial, como nós vamos ver daqui a pouco, justamente por ter uma alta capacidade térmica. Bom, isso tudo se refere a um corpo, né? Quando a gente vai falar de uma substância ou de uma mistura, a gente fala do calor específico, que na verdade é a capacidade térmica por unidade de massa. Então, se a gente tem um corpo de massa M, que a gente não tinha levado em consideração na definição em cima, o calor específico do material que constitui esse corpo vai ser a sua capacidade térmica dividida pela massa. Como a gente faz essa divisão pela massa, aqui a gente pode falar de uma substância, de um material, porque não vai depender da quantidade de massa que tem, né? Então o calor específico vai ser a quantidade de calor trocado dividido pela temperatura, mas dividido também pela massa. Esse vai ser o calor específico. Bom, percebam então que a capacidade térmica se refere a um corpo, mas o calor específico se refere a um material. Então é importante ter isso que eu já falei, mas estou repetindo em mente. E aí pode acontecer que o calor específico varie com a temperatura. Naquele caso que a gente viu, seria um caso de uma média, né? Mas a gente pode analisar o caso instantâneo, que eu vou falar melhor daqui a pouco. Então a gente viu que a capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura e que o calor específico, que é um Czinho, é igual a capacidade térmica sobre variação de... Aliás, capacidade térmica sobre massa, que é calor sobre massa vezes variação de temperatura. Bom, então, se a gente imaginar agora que vai ter uma troca de calor infinitesimal, que é um ΔQ, já vimos na outra aula por que é ΔQ, né? Então, a essa troca de calor vai estar associado uma capacidade térmica C, né? E em vez de uma variação de temperatura ΔT, a gente vai ter uma variação também infinitesimal de temperatura dt. Então esse calor específico, se ele depender da temperatura, ele tem que ser um ΔQ dividido pela massa vezes um dt. Então a gente pode calcular o calor trocado a partir disso, né? Dividindo ali, aliás, multiplicando essa parte de baixo. Vai ser o calor, vai ser um C de T vezes M vezes dt. E sendo a massa constante, então o calor trocado vai ser a integral desse ΔQ ao longo de um certo caminho, de um certo processo aqui, né? E substituindo ali, a gente vê então que o calor trocado é a massa vezes a integral do calor específico, que depende da temperatura, vezes o dt, onde essa integral depende do processo, depende do caminho, porque como nós vimos, o calor ele não é uma função que tem uma diferencial exata. Então esse processo aqui, essa integral vai ser uma integral ao longo de um certo processo. E isso vai depender, esse resultado vai depender de que processo é esse. Temos aqui então alguns exemplos de capacidade térmica específica, que é o mesmo que calor específico, né? É energia, que é calor dividido por variação de temperatura vezes massa.
Então, essa coluna aqui é calor específico. E aqui do lado é o calor específico molar, capacidade térmica molar, que seria capacidade térmica por mol, né? Então, deixa só eu escrever aqui para ficar melhor. Isso aqui é a mesma coisa que calor específico, tá? Então a gente pode ver aí várias substâncias e seus calores específicos. A gente tem aí, por exemplo, o chumbo, que tem um calor específico de 129 joules por quilograma vezes Kelvin. No dia a dia a gente não usa essas unidades, né, de joule para falar de calor, mas a nossa discussão aqui ela não é exatamente como a gente falaria no dia a dia, né? Ela é uma discussão mais técnica, né, mas tenta ser mais científica. Então aqui a gente usa essa unidade de joule por quilograma vezes Kelvin, né? Então, para capacidade térmica a gente usa como unidade joule por Kelvin, e para o calor específico a unidade vai ser joule por quilograma vezes Kelvin, né? Isso aqui no Sistema Internacional de Unidades. Por quê? Porque é energia medida em joule, variação de temperatura medida em Kelvin, e a massa que só aparece na expressão do calor específico em quilogramas. Então a gente já percebe aqui qual é o maior valor de todos, é da água. Certo? Então a capacidade térmica específica, que é o calor específico, vai ser o maior de todos da água. E é interessante notar que o calor específico da água do mar vai ser menor, né? E isso varia, isso muda por causa das propriedades específicas da água do mar que vocês estão estudando, né? Como por exemplo a questão da salinidade. Bom, e aí temos várias substâncias intermediárias, por exemplo, o gelo tem um calor específico de 2220 joule por quilograma vezes Kelvin, que uma conta aproximada é um pouquinho mais do que a metade da capacidade térmica da água a temperatura ambiente. Muito bem. Só para a gente não ficar com uma lacuna nessa discussão, a definição que a gente deu de calor específico e de capacidade térmica, né, estão relacionadas à possibilidade de variar a temperatura de acordo com a troca de calor. Então a gente viu que o calor específico é um calor dividido por uma massa vezes uma variação de temperatura. Só que isso encontra um problema quando a gente fala de mudanças de estado de agregação, ou seja, mudança de fase, né? Por exemplo, do sólido para o líquido existe uma mudança de estado, né? Uma transformação, que é a fusão, certo? No caso da transformação de sólido em líquido e solidificação, no caso do líquido para o sólido, né? E nesses processos em que há essa mudança de estado, não há mudança de temperatura, porque essa mudança de estado elas ocorrem a uma temperatura constante. Então a gente poderia ser levado a uma ideia de que a variação de temperatura é zero, então o calor específico é infinito. E isso seria uma ideia um tanto quanto inútil. Então o que a gente faz é o seguinte: já que eu não posso usar o calor específico para descrever esse tipo de transformação de sólido em líquido, de líquido em gasoso, vice-versa, de líquido em gás e vice-versa, ou de sólido em gás, né, no caso se for uma reação uma mudança de estado muito violenta e brusca, ou se acontecer uma pressão muito específica, geralmente muito alta, né, pode acontecer essa mudança direta de sólido para gás. Bom, então para essas transformações o conceito de calor específico não se aplica exatamente. E aí a gente introduz esse conceito de calor latente. Tá?
Tá? Então o calor latente é o quanto de calor precisa por unidade de massa para fazer com que um corpo de certa massa m e a uma certa temperatura fixa T, que é a temperatura da transformação, passe, por exemplo, de sólido para líquido, né? Então isso aqui vai ter uma certa quantidade de calor. E aí a gente vai definir o calor latente como sendo esse número L, que vai ser o calor dividido pela massa. Então quanto mais massa, mais calor vai ser necessário para compensar isso e dar esse calor latente, né? Então a gente tem calor latente de fusão, calor latente de vaporização ou ebulição, né? Que é o seguinte, por exemplo, imagina que a gente tem aqui 1 kg de água. Geralmente quando a gente fala de água, a gente fala de volume, não de massa, né? Mas para calcular o calor latente interessa a massa e não o volume. Então imagina que a gente tem 1 kg de água que vai ferver e vai evaporar todinho aqui, né? Então o calor latente da água vai ser a quantidade de calor que a gente forneceu para esse sistema, que no caso é a água, para que ele se transforme de líquido em gás. Esse vai ser o calor latente. Então ele vai depender dessa quantidade de água, né? Se fossem 2 kg de água, em vez de ser um calor Q, teria que ser um calor 2Q, para transformar essa mesma quantidade de água em vapor, né? Muito bem, e isso dá o calor latente de fusão da água. Então aqui a gente tem uma tabela com vários valores, que foi tirado de uma referência do plano de aula, que eu atualizei o plano de aula agora. Essa é a referência 5. Tá? Tirei de lá esses valores. Então a gente tem aí, por exemplo, o exemplo do menor de todos, ponto de fusão, é o hidrogênio. O que significa isso? Significa que a 14 Kelvin o hidrogênio passa de sólido para líquido. E vale lembrar que essa temperatura de 14 Kelvin ela vai ser 273 menos 14 graus Celsius, né? Ou seja, 263 menos 4, 259, aliás, menos 273, né? Mais 14, que vai dar menos 259 graus Celsius. Então, a essa temperatura, aproximadamente menos 259 graus Celsius, aproximadamente o hidrogênio passa de sólido para líquido. Então vejam que é muito difícil manter o hidrogênio sólido, está próximo do zero absoluto, né? E o calor de fusão, ou seja, o calor necessário para transformar 1 kg de hidrogênio de sólido para líquido, é 58 kJ. Por outro lado, a água precisa de 273 kJ. Não, estou falando besteira. Acontece a 273 graus Celsius, kelvins, que significa 0 graus Celsius, né? Então a gente sabe. E o calor de fusão, o calor latente de fusão dessa transformação, 333 kJ por quilograma, que é o maior dessa lista aí. Então a gente já percebe que o mais difícil de transformar de sólido em líquido é a água, né? Ou seja, a água tem uma certa estabilidade no seu estado de agregação em relação às outras substâncias. Bom, e a gente pode analisar um pouco também a questão do ponto de ebulição, né? Olha que interessante, o cobre ele só fica líquido a uma temperatura de 1356 Kelvin, tá? Aproximadamente 1000 graus Celsius, 1100 talvez, próximo disso. Já o ponto de ebulição do cobre vai ser 2840 Kelvin, né? Que é muito alto, uma temperatura altíssima.
Então existe sim cobre gasoso, desde que ele esteja a mais de 280 Kelvin. E para que isso aconteça, ou seja, para que 1 kg dele se transforme de líquido para gás, na verdade vapor, né, a essa temperatura de 2840 Kelvin, é necessário fornecer 4.730 kJ, que é o que diz essa tabela, para cada quilograma de cobre. Então é um calor altíssimo maior aqui dessa coluna, tá? Mas veja que o calor latente também de vaporização da água também é muito alto, né? Quase metade. Do cobre, né? Muito alto. Bom, então é assim mais ou menos que a gente analisa e entende essa tabela. O calor latente é o calor necessário para transformar 1 kg, no caso das unidades SI, de uma substância de um estado para outro. Se for o calor de fusão, é para transformar de sólido em líquido e vice-versa. Só que no sentido oposto, ou seja, agora o calor vai ser extraído do líquido para transformar ele em sólido e vai ser também o calor latente de fusão. E da mesma forma, para transformar de vapor em líquido também vai ser o calor de calor latente de ebulição ou de vaporização, né? Bom, e aí vamos discutir um pouco mais termodinamicamente essas questões da seguinte maneira. A gente precisa fazer uma distinção entre capacidade térmica média e capacidade térmica instantânea, porque o que nós vimos até agora foi uma média. A gente só discutiu, pode ser que o calor específico varie com a temperatura, mas de que maneira, né? Isso a gente não discutiu, então vamos pensar um pouquinho. A gente viu aqui a capacidade térmica média é esse C maiúsculo, que é calor sobre variação de temperatura, né? Só que imagina agora que eu quero transformar isso em instantâneo. Como é que eu transformo isso numa capacidade térmica instantânea? Ou seja, numa fórmula exata, sem média, sem calcular nenhuma média. Como é que eu calculo isso? Ela seria uma espécie de ΔQ sobre dt, né? O que é uma fórmula estranha, porque o ΔQ não é uma diferencial exata, ele não é um dq que a gente possa considerar que isso aqui é de fato uma derivada, ele depende do caminho, né? E aí, o que vai acontecer é que a gente tem que considerar duas possibilidades, né? Justamente devido a isso. ΔQ não é uma integral exata, uma diferencial exata. Né? Porém, a gente sabe que o calor, mesmo não sendo uma diferencial exata, ele é igual a T vezes a diferencial da entropia, né? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque a entropia é definida como sendo a integral de ΔQ sobre T. Então, se a gente diferenciar isso aqui, a gente chega aqui, né? E isso permite que a gente escreva a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU igual a Q menos W, como sendo, né, na forma diferencial seria DU igual a ΔQ menos ΔW, porque o trabalho também depende do caminho, né? Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. O que interessa agora é o seguinte: se ΔQ é T vezes ds, né, a gente pode expressar então essa integral inexata em função
da temperatura e de uma diferencial exata. Então agora a gente pode derivar, né? Só que agora ficou tudo em termos da entropia, né? Ó, essa capacidade térmica exata seria temperatura vezes ds sobre dt. Mas eu vou colocar essa fórmula entre aspas, porque a gente tem que refletir sobre uma coisa. Se a entropia depende da temperatura, do volume e da pressão, então o que significa esse ds sobre dt? Isso não é uma derivada ordinária, né? Ordinária é o contrário de parcial. Seria a diferencial derivada simples. Não é uma derivada da mais simples possível. Então a gente tem que pensar um pouco. Se o S depende da temperatura, do volume e da pressão, então, fisicamente falando, se a gente vai calcular a derivada em relação à temperatura, significa que a temperatura varia. Vamos pensar ao mesmo tempo, tem que ser meio fisicamente e meio matematicamente. E então o que vai acontecer com o V e com o P? O que vai acontecer é que fisicamente pode ser que um deles seja mantido constante, o que aconteceria, por exemplo, num gás mantido num recipiente fechado, teria um volume constante, né? Ou então pode ser que a pressão seja mantida constante, o que seria possível através de um êmbolo móvel aqui, que tem um certo peso em cima. E a gente vai fornecer calor aqui, ou retirar calor, né? E ver o que acontece. Certo? Então é possível que V seja constante e é possível que P seja constante. E para cada uma dessas possibilidades físicas a gente vai ter uma definição matemática correspondente que vai representar essa situação, né? Então, se isso daqui não é uma derivada simples, então o que é isso? É uma derivada parcial. Então não é um ds/dt, é uma derivada de s parcial em relação a t, certo? Então a gente troca esse ds/dt por isso aqui, mas lembra que lá no calor específico tinha também um t fora, né? Que aqui era tds. Então o c vai ser na verdade t. A gente troca isso aqui por isso, que o c vai ser na verdade temperatura vezes a derivada de s em relação a t. Só que isso daqui é uma fórmula matemática. E no mundo real do laboratório, e no mundo real da natureza, fora do laboratório, o que existem são parâmetros. Então, por exemplo, eu posso manter o volume constante ou a pressão constante, já que a entropia, que é a função que está sendo derivada, vai depender dessas três. Se eu vou derivar em relação a t, o t já varia. Agora eu tenho que saber o que acontece com V e com P, né? Então, se nós mantivermos o volume constante, isso vai dar uma capacidade térmica a volume constante. Se nós mantivermos a pressão constante, esse cálculo aqui embaixo vai dar uma capacidade térmica a pressão constante, certo? Então é isso que a gente vai fazer. A volume constante a gente vai ter a capacidade CV, que vai ser temperatura vezes derivada da entropia em relação à temperatura a volume constante, tá? Então essa daqui é a capacidade térmica a volume constante, ou também chamada capacidade térmica isocórica.
porque nós vimos na outra aula que isocórico significa a volume constante. E vamos ter também a capacidade térmica Cp, que é temperatura vezes a derivada de S em relação a T, a uma pressão constante. Na termodinâmica, quando a gente bota entre parênteses e bota uma letrinha aqui embaixo, significa essa grandeza que tem essa letrinha embaixo está mantida constante. Então, como tem esse Vzinho aqui embaixo, significa que V é constante, tá? V é mantido constante, certo? E do outro lado aqui, se a gente bota Cp igual a T vezes derivada de S em relação a T, com Pzinho embaixo, significa que agora a pressão é mantida constante. Então essa vai ser a capacidade térmica a volume constante. Também chamada de capacidade térmica isobárica. Vimos na outra aula que isobárico é um processo em que ocorre a uma pressão constante. E a partir daí a gente pode definir também calores específicos correspondentes a essas capacidades térmicas, porque nós vimos que o calor específico ele é capacidade térmica sobre a massa. Então a gente vai ter um calor específico a volume constante, que vai ser a capacidade térmica a volume constante sobre a massa. Então vai ser, pegar a fórmula do CV do slide anterior, é T vezes ds dt. Então vai ficar T agora sobre M, né, vezes a derivada de S em relação a T, a um volume constante. E da mesma forma, o calor específico, a pressão constante, vai ser a capacidade térmica, a pressão constante, Cp, dividido pela massa, que por sua vez então vai ser igual a temperatura sobre a massa, vezes a derivada da entropia em relação à temperatura, a uma pressão constante. Então essas vão ser respectivamente os calores seguintes: calor específico isocórico ou a volume constante, e o calor específico isobárico ou a uma pressão constante. E aqui entra uma coisa que é do interesse de vocês em tese, que é a variação do calor específico da água com a temperatura. Então aqui esse gráfico se refere ao calor específico da água, mas é o calor específico isobárico, ou seja, a uma pressão constante. Então esse aqui é um gráfico do Cp minúsculo, que a gente acabou de definir. Então é o calor específico a uma pressão constante. Por que é uma pressão constante? Vocês vão ver que isso faz todo sentido para vocês na oceanografia. É uma pressão constante porque, embora vocês estudem uma dinâmica mais profunda dos oceanos, vocês estudem os vários níveis dele, correntes e um milhão de coisas, pelo menos na superfície dos oceanos, a pressão é aproximadamente constante, que é a pressão atmosférica, né? E aí esse gráfico ele é a uma pressão aproximadamente a pressão atmosférica, tá? 99% igual à pressão atmosférica, que é 1 bar, que seria uma pressão de 10 a quinta pascais, né? Vocês sabem que a pressão atmosférica, um ATM, é quase isso, né? Ela é 101.325 pascais. Então esse 1 bar é aproximadamente um ATM. Ok. Então esse calor específico a pressão constante em unidades SI, que na verdade aqui dividir por grau Celsius ou por Kelvin tanto faz, porque isso é uma variação de temperatura, né? E a variação de temperatura
de 1 grau Celsius é a mesma variação de temperatura de 1 Kelvin, tá? Bom, então vocês percebem que entre 0 e 100 graus Celsius, o calor específico da água diminui até aproximadamente 37 graus Celsius, né? Até aproximadamente 40, na verdade, mais ou menos, e a partir daí o calor específico aumenta, tá? Então, quando a gente aproxima o valor do calor específico, seria mais ou menos aqui, a uns 25 graus Celsius, por aqui, mais ou menos. Que, se a gente for olhar na tabela que eu botei do Rayleigh agora, com certeza vai estar aí, ó. A gente botou aqui o calor específico da água a volume constante, pressão constante, né, de 4.190 kJ por quilograma, né? 4.190. Então esse 4.190 vai estar mais ou menos bem aqui. Mais ou menos aqui, né? Exatamente aqui, aproximadamente 15 graus Celsius, né? Então lá naquele gráfico seria o calor específico da água aproximadamente a 15 graus Celsius e 1 atm. Então é isso, galera. Essa é a variação do calor específico da água. Isso daqui é experimental, né? Esse gráfico eu tirei de um artigo de uma revista chamada Física na Escola, né? Tá aqui a referência certinha. E é um artigo que eu indico para vocês a leitura, porque ele tem tudo que interessa para vocês na oceanografia, né? Ele fala sobre várias propriedades físicas da água, baseado, é uma espécie de biografia científica, mini biografia científica, esse artigo, de uma pesquisadora brasileira, uma física chamada Márcia Barbosa, lá da URGS, lá do Rio Grande do Sul, que eu tive o privilégio de conhecer uma vez através de um seminário, tá? E ela estuda há algumas décadas já propriedades físicas da água. Então esse artigo é muito interessante, que ele também foi pensado para alunos de ensino médio. Então ele tem uma linguagem bastante acessível, eu diria. Bom, já falamos um pouco do calor específico da água. Vamos falar um pouco também de alguns gases, tá? Então aqui a gente tem também o calor específico CP, né? Ou seja, a pressão constante. Aqui é calor específico, então tem que ser um C minúsculo. Aqui é Czinho P. Ok. Então aqui vocês percebem que o calor específico dos gases nobres, argônio, hélio, neônio, criptônio e xenônio, que estão aqui nessa linha, eles não variam com a temperatura, tá? Por outro lado, os outros gases mais comuns aqui, eu não sei porque não tem o nitrogênio aqui nessa lista, já que ele é o mais comum, né, do ar, mas isso tudo bem. Então o calor específico varia da seguinte maneira, né? Por média a gente poderia dizer que ele cresce com a temperatura. O que significa isso? Significa que à medida que os gases vão se aquecendo, eles precisam de mais calor para fazer a temperatura variar, né? E praticamente só cresce. Tem algumas pequenas variações. E aquele que tem o maior aumento de calor específico é o gás carbônico, CO2, né? E o ar está mais ou menos aqui, nessa linha, que é intermediário, próximo do hidrogênio e do oxigênio. Então provavelmente o nitrogênio estaria por aqui também, já que ele é mais de 70% do ar, né? E esse gráfico, para ser entendido, tem que levar em conta uma coisa, que aqui na verdade o que tem é o calor específico dividido pela constante geral dos gases, tá? Então se alguém pegar esse livro, esse gráfico, vai precisar levar em consideração isso aqui, né? Que esses valores eles têm que ser multiplicados pela constante geral dos gases para poder dar o calor específico aqui. E esse gráfico foi retirado da referência 11
do plano de curso que eu atualizei hoje para incluir várias referências. E uma delas é essa daí, é um livro dos autores Sontag e Borgnack, que se chama Introdução à Termodinâmica para Engenharia, tá? Então essa imagem está disponível lá. E tem também algumas discussões a mais que eu não vou falar aqui sobre calor específico dos gases. Bom, então com isso a gente tem já alguns exemplos. E a gente pode então discutir como expressar os calores específicos em função de U e de P. Tá? Bom, o que acontece? A gente chegou numa fórmula, né, que nós já vimos, né, que foram as seguintes: a capacidade térmica a volume constante é T vezes a derivada da entropia em relação a T a volume constante, e a capacidade térmica Cp, a pressão constante, é a temperatura vezes a derivada de S em relação a T, mesma derivada, só que agora a pressão constante. Bom, para que a gente possa expressar esses calores específicos em termos da energia interna e da pressão, para a gente ter uma alternativa, né, para não ter que lidar diretamente com a entropia, a gente tem que fazer uma transformação aqui, que tem um nome técnico que pode assustar um pouco lá na termodinâmica, que se chama transformação de Legendre. Mas aqui a que a gente vai fazer é muito simples, e isso é uma coisa muito comum em termodinâmica. Então, caso vocês venham a precisar disso na próxima disciplina, que seria oceanografia física, né, eu resolvi incluir também esse cálculo aqui, para vocês terem essa referência, digamos assim. Bom, então a gente considera aqui a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial. Que é a seguinte, né? dU, a diferencial da energia interna, vai ser TdS menos PdV. Por que isso? Porque isso aqui é a variação de energia interna, isso daqui é o calor ΔQ, isso aqui é o trabalho ΔW. Tá? Então isso seria ΔQ menos ΔW. Mas aí a gente quer expressar tanto o CV como o CP aqui em termos de energia interna e pressão. Então a gente quer eliminar a entropia. Então se a gente quer eliminar a entropia, a gente tem que isolar essa entropia aqui, né? Então a gente tem que isolar o ds. Então a gente escreve assim: TdS, passa esse menos PDV somando, vai ser dU mais PDV. Aí a gente passa o T dividindo, então fica ds igual a 1 sobre T dU mais P sobre T dV, certo? Então isso aqui seria uma maneira, uma tal transformação de Legendre, que a gente escreve agora a termodinâmica como dependendo da entropia. E curiosamente, quando a gente substituir lá, vai fazer justamente com que a entropia suma, né? Então o que a gente vai fazer, encurtando um pouco a conversa, a gente vai fazer de um jeito mais intuitivo, digamos assim, sem muito rigor matemático, né? A gente vai substituir esse ds, né, nas fórmulas, nas definições de CV e CP. A gente vai fazer isso então.
Bom, ok. Então, primeiro vamos ver aqui para o calor específico a volume constante. Então, a volume constante, a gente tem que dV igual a zero, né? Porque o volume não varia. Então, isso significa que o ds vai ser, na verdade, 1 sobre T du, porque o outro termo, que seria P sobre T dV, vai ser zero. Então, o ds vai ser 1 sobre T du. Isso significa que o CV vai ser igual a temperatura vezes. E aí eu substituo o d-s aqui, eu vou substituir por essa expressão bem aqui. Então vai ser 1 sobre T d-u dividido pelo d-t que já estava lá. Tudo isso é um volume constante. Então aqui cancela a temperatura. E eu chego à conclusão que o calor específico a volume constante é d-u d-t a volume constante. Pessoal, para quem é mais cuidadoso com questões de matemática, isso daqui foi um raciocínio que não é exatamente 100% rigoroso, tá? Mas tá certo, o resultado tá certo. Então, para quem é chato com isso, eu faço essa observação. E nós vamos ver agora como é que fica essa questão para o calor específico a uma pressão constante, que é o Cp. Então, para o calor específico Cp, cuja fórmula é essa aqui, temperatura, ds dt em relação a P. E a gente viu que o ds é igual a 1 sobre T du mais P sobre T dV. Então aqui, como a pressão vai ser constante, né, o que vai acontecer apenas é que esse P vai ficar em evidência e, como não tem dP na fórmula, não vai influenciar em nada. Então, na verdade, o que a gente vai ter é que o Cp vai ser a temperatura vezes ds sobre dt. Só que agora ds é 1 sobre T d-u mais P sobre T d-v em relação a T, a pressão constante. Então isso fica temperatura vezes 1 sobre T d-u d-t mais P sobre T dV dt, a pressão constante. Aqui deveria ser parênteses. E aí essa temperatura vai cancelar. Cancela esse e com esse aqui também. Então a capacidade térmica a pressão constante vai ser a derivada de U em relação a T a uma pressão constante mais a pressão vezes a derivada de V em relação a T a uma pressão constante. Tá? Então essa fórmula e a do slide anterior nos permitem escrever as capacidades térmicas em função da energia interna e da pressão. Certo? Muito bem. E isso é uma alternativa, né, para não escrever em termos da entropia. Porque a termodinâmica ela é assim, numa situação pode ser mais conveniente em termos da entropia, em outra situação pode ser mais conveniente lidar com a energia interna. E aí nós vamos ver uma aplicação agora que é no caso dos gases ideais, em que justamente é mais fácil calcular o Cp e o Cv em termos da energia interna, tá? E por que isso acontece? Vamos lembrar de algumas coisas que eu falei do gás ideal e vou falar umas coisas que eu ainda não tinha falado também. Em primeiro lugar, né,
A energia interna de um gás ideal é dada por essa equação bem aqui, NCT, tá? Ou seja, a energia interna é N, que é o número de mols, vezes C, que é uma constante que eu já vou discutir agora, vezes a temperatura, tá? Então, o gás ideal pode ser monoatômico, diatômico ou poliatômico, ou seja, se ele for um gás ideal, se ele for um gás nobre, né, ele tem uma reatividade baixa, então ele vai ser monoatômico. Agora, se for, por exemplo, o hidrogênio ou o oxigênio, vai ser diatômico, vai ter 2 átomos em cada molécula. E se for, por exemplo, o gás carbônico, vai ser poliatômico, né? Porque vai ter 3 átomos em cada molécula, vai ter carbono e oxigênio. Tá? E isso vai influenciar na dinâmica aqui, na termodinâmica, melhor dizendo. Então, para um gás monoatômico, essa constante C vai ser 3 meios de R, o que significa que para um gás monoatômico a energia interna vai ser 3 meios de nRT. Para um gás diatômico, essa constante C vai ser 5 meios, então a energia interna vai ser 5 meios de nRT. E para um gás poliatômico vai ser 3R, que significa que para um gás poliatômico a energia interna vai ser 3 vezes nRT. Certo? Bom, então a energia interna de um gás ideal é uma coisa muito simples sob esse ponto de vista, né? Porque ela vai depender só do número de mols, da temperatura e dessa constante C, ou seja, se o gás é monoatômico, diatômico ou poliatômico, tá? E uma observação, não confundir esse Czinho com calor específico. Esse C é só uma constante que a gente introduziu aí para simplificar a notação, ou seja, para representar essas 3 possibilidades de gás através da mesma fórmula, tá? Não é calor específico esse C aí. Certo? Então, outro ponto que a gente tem para discutir sobre os gases ideais é essa constante gama, que eu mencionei ela na outra aula sobre transformações adiabáticas. Essa constante gama vai ser igual a constantezinha C do slide anterior, que vai depender do tipo de gás, mais a constante R, que é a constante universal dos gases perfeitos, né? Dividido por C. Tá? Então esse vai ser o gama. E essa constante é importante porque ela descreve transformações adiabáticas. As transformações adiabáticas, tudo que a gente está discutindo nessa terceira parte se refere ao gás ideal. Transformações adiabáticas de um gás ideal vão respeitar essa relação. Pressão vezes volume elevado a gama é constante. Tá? Então essa é a equação que descreve as chamadas isotermas, né? do gás ideal. Isoterma não, adiabáticas, né? Lá do gráfico, PV. Bom, e aí a gente relaciona essas duas coisas, quer dizer, a gente discutiu a constante C e o seu significado aqui, né? Falamos da constante gama e que ela aparece em transformações adiabáticas. E eu estou falando isso para mostrar para vocês uma conexão muito interessante que existe entre o gama e o C, né? Que a gente pode calcular os valores de gama a partir dos valores de C. E eu botei os slides aqui na ordem errada, deixa eu corrigir. Tá. Da seguinte maneira, né? A gente pode mostrar que num gás ideal, essa constante gama não, eu fiz besteira, peraí. Tá certo. A gente pode calcular o gama a partir do Czinho através dessa fórmula aqui, certo? Então, substituindo nessa fórmula os valores do gás monoatômico, diatômico e poliatômico, a gente obtém gama, e os valores são essa tabela aí. Então, para um gás monoatômico, o C vai ser 3 meios de R e o gama vai dar 5 terços. Pode substituir aqui que vai dar. E assim por diante. Para o diatômico, o gama vai ser 7 quintos e para o poliatômico, 4 terços.
Bom, e o interessante é que esses dois pontos que a gente discutiu, né, capacidades térmicas, CV e CP, e essa tal constante gama dos gases ideais, das transformações adiabáticas, estão relacionados, né? Essa constante gama é igual à razão entre os calores específicos, a pressão constante e a volume constante. Então isso já esclarece uma dúvida que porventura a gente tenha, que intuitivamente a gente imagina que essas capacidades térmicas não deveriam ser diferentes, mas elas são, né? Elas são diferentes, então o gama nunca vai ser 1, por exemplo, um gás ideal aqui, né? E o que a gente pode mostrar é que essa relação é válida, tá? Então como é que a gente faz isso? A gente vai partir das relações que a gente demonstrou ainda agora. Então a gente viu que a capacidade térmica, a pressão constante, a volume constante é igual à derivada de U em relação a T, a volume constante, e que a capacidade térmica, a pressão constante, é a derivada de U em relação a T, a pressão constante, mais a pressão vezes a derivada de V em relação a T, a pressão constante, né? E vimos também que a energia interna do gás ideal é N vezes C vezes T. Então a gente tem tudo aí na mão para substituir e determinar esse CV e esse CP. Falta só uma coisa, né? Além disso que a gente já tem, observe também o seguinte. Observe também que como a gente tem a relação dos gases perfeitos, PV igual a nRT, a gente pode isolar esse volume. Então o volume vai ser nR sobre P vezes T. E a partir daí a gente pode calcular essas derivadas que aparecem bem aqui, né? Por quê? Porque nessa derivada é a derivada de V em relação a T com a pressão constante. Então, como a pressão é constante nessa derivada a gente pode passar esse termo para fora, tá? Então, nessa derivada, nR sobre P é constante. E a gente vai calcular a derivada de T em relação a T, que é 1. Então, essa derivada dá nR sobre P. E em qualquer dos casos, tanto no CV como no CP, a derivada de U vai ser a mesma. Tá? Então, tanto com V constante como com P constante, a gente vai ter a mesma derivada de U em relação a T. Então, a derivada de U em relação a T, a pressão constante, vai ser a derivada de U em relação a T, a volume constante, que vai ser simplesmente a derivada em relação a T dessa fórmula da energia interna para o gás ideal, que é NCT. Né? Então, como N e C são constantes, fica a derivada de T em relação a T e a resposta dá só NC. Então, a gente já tem aqui os valores dessas três derivadas aí, a gente pode substituir nessas fórmulas e obter o CV e o CP. Então, desse modo, o CV, né, vai ser a derivada de U em relação a T, que nós acabamos de ver que dá NC, e por outro lado, o CP
vai ser derivada de 1 em relação a T, que é NC, mais a derivada do volume em relação à temperatura a uma pressão constante vezes a pressão. E a derivada de V em relação a T para uma pressão constante, nós acabamos de ver aqui que deu NR sobre P. E esse P já estava aqui da fórmula. Tá? Então cancela e fica N vezes C mais R. Então, se a gente calcular a divisão de CP sobre CV, a gente vai ter o seguinte: CP dividido por CV vai ser igual a N vezes C mais R dividido por NC. E cancelando aqui, vai ficar C mais R sobre C, que se a gente voltar alguns slides, C mais R sobre C é a definição da constante gama. Tá? Então isso aqui é necessariamente igual a constante gama. Então isso mostra o que a gente queria, ou seja, essa constante gama vai ser CP sobre CV. Tá? E isso era o que a gente ia mostrar. Ou seja, né, a constante que está relacionada com transformações adiabáticas para os gases ideais é igual a capacidade térmica a pressão constante dividido pela capacidade térmica a volume constante. Né? A gente pode só fazer uma observação ainda em cima disso. Tá? Que é o seguinte. Né? Como o calor específico, tanto a volume constante como a pressão constante, vão ser as capacidades térmicas divididas pela massa, então também o calor específico a pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante vai ser igual, né? Aqui a CP sobre M e aqui CV sobre M, então vai ficar CP sobre M vezes M sobre CV, que é CP sobre CV, que é gama. Ou seja, essa constante gama, ela é também igual ao calor específico à pressão constante, dividido pelo calor específico a volume constante. Então eu posso tanto dividir as capacidades térmicas como dividir os calores específicos, que eu vou obter o mesmo resultado. Né? É isso. Então, por hoje a gente conclui esse assunto e na próxima aula a gente vai discutir a questão da compressibilidade e comentar brevemente sobre como isso influencia na densidade da água.